dia a todos. Mais uma live com o Mestre Mário, Micael, Melquisedeque e Multiespaços. A gente vai falar de um tema muito especial. Um interessante ponto de vista de Mestre Mário, ciência e consciência. Já parou para pensar sobre esses dois tópicos? Ciência e consciência. Aguardando o Mestre Mário entrar. Enquanto isso, vocês ficam com essa frequência e esse som com vários tons. Aguardando desse Mário. Novamente eu já chamei. Se não der certo por essa entrada, a gente tem uma outra que eu vou chamar aqui. Já vou diminuir um pouco esse som. Na hora que o Mestre Mário entrar, o som muito alto vai atrapalhar ele. É isso aí. Hoje está chovendo, eu não consegui sair para a natureza. O Mestre Mário também agora já, daqui a pouco já estará conosco. Estava mandando informação da live para bastante pessoas. Devagarzinho a gente vai chegando. Eu ando assistindo algumas lives. Parece que está todo mundo com problema da entrada. É uma pena, porque todos os assuntos são edificantes. Mário, Mestre Mário, acho que já está conseguindo entrar. Vamos aguardar mais um instante. Estou vendo aqui um pedido de entrada. Entrou. Saudações, Mestre Mário. Você está me vendo? Não. Você está vendo alguma coisa? Hoje não. Hoje não conseguimos fazer aquela... Hoje a gente vai ficar assim, a gente vai ficar nessa situação de você dar aquela palestra, então, para a gente, que é peculiar de Mestre Mário, falar de um assunto aí que está na tela, pro pessoal já, ciência e consciência. Um interessante ponto de vista. É aí. Pode começar, mestre, porque não tem problema que você não está aparecendo. Eu também estou aqui com o cartaz. Depois eu falo um oi para o pessoal. Mas creio que todos estejam nos vendo. Sim, quem estiver na live puder dar um eu retorno, né? Eu estou te vendo, você que não está me vendo. Eu estou vendo você, estou vendo o cartaz. A internet está pegando, aqui está muita chuva, então não consegui ficar na natureza hoje, mas estamos aqui reunidos mais uma vez em nome de uma força maior, que é a nossa força de vontade do amor incondicional. Pode iniciar. Sim, nós estamos aqui também, nós estamos sob um dia com as nuvens cor de chumbo, bastante escuras, e hoje o sol não deu a sua luz para nós, para dar aquela energizada, né? Aquela iluminação que tanto nós gostamos de ver a natureza, a vida, sob a luz estelar, né? Do nosso Sol. E o nosso Sol está aprontando muitas, né? Você deve estar acompanhando, talvez muitos estejam vendo aí que está tendo uma tempestade forte no Sol, algumas tempestades, e a emissão de frequências energéticas, né, que parte do Sol, e isso tudo influencia as comunicações aqui na Terra, como, né, no nosso sistema. Ele é o rei
do nosso sistema, né? Essa palavrinha já lembra, né? Rei, rei, reiki, né? Então, rei, sol, aqui, agora, na Terra, emanando frequências energéticas e mexendo com toda a nossa eletrosfera, eletromagnetismo, ionosfera, atmosfera. Então, dá para a gente ter uma ideia, quem ainda não teve tempo de meditar sobre isso, de como nós somos influenciados pelos corpos celestes. Se a nossa Mãe Terra, nosso planeta Terra, recebe essa influência, todos os reinos na Terra recebem também. E nós somos um dos reinos, né? O reino humano, a humanidade. E, mestre Cris, eu coloquei esse título aí para mexer mesmo. Eu quero mexer muito, mesmo com a cabeça das pessoas que ainda não perceberam. Não sei se você está aí com a nossa bandeira, né? A nossa banner da live. Sim. Mas lá no cantinho. Estou com o banner. Isso, lá no cantinho esquerdo superior está lá escrito Reiki. E depois, em letras maiores, né? Ciência e consciência. Muito bem, mestre Cris. Só para dar uma esquentada, né? Um esquenta aqui na nossa live, me diz uma coisa, como é que você percebeu o título da nossa live de hoje, quando eu enviei ontem, no final do dia para você? Como que você percebeu? Na verdade, eu estou sincronizada com algumas situações aí do Sol, né? Que você sabe que eu sou bem ligada nas movimentações, sentindo bastante, tendo a oportunidade de, quando o Sol aparece, sentir o Sol e também sentir quanto está chegando realmente de mudança e de energia que vai movimentando muitas consciências e acontecendo várias situações. Na verdade, eu estou aqui nos movimentos não de atendimentos, né? Porque como a gente fica online, às vezes eu não tenho tanto atendimento, mas eu posso dizer que eu estou tendo muitas pessoas que eu estou enviando os oráculos, eu estou enviando muita oração, eu estou fazendo praticamente 2/3 por dia, não é todo dia, mas um eu faço. Então, eu acho assim, nós estamos vivendo aquilo que foi tanto falado, só que o que eu estou percebendo, mestre? Hoje de manhã eu tive uma canalização muito interessante. A minha consciência está em ter gratidão e alegria. E não ter tantas movimentações em ficar ouvindo coisas que não agradam o meu coração. Por exemplo, vai acontecer tal coisa vai. Eu acho que a gente, estando bem dentro da gente, não melhor que o outro, mas já entendendo como você é, o que você quer, como você funciona, o resto vem vindo. Lógico que todos os dias nós temos muitas coisas para trabalhar. E eu sou sincrônica, você me conhece. Aí eu, no meu celular, quando eu sinto a necessidade, eu acabo pegando a movimentação assim, onde as pessoas podem estar passando alguma coisa e eu já pergunto, olha, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Mas... Olha só, perdão, isso é consciência. Consciência. Tema da nossa live, isso é consciência. E nós estamos são 2 mestres, professores de Reiki, de vários sistemas, conversando. E o que você está compartilhando comigo é consciência. A consciência de ter a percepção de que algo com alguém ocorre e, de repente, você entra em contato, entra em conexão, pega no telefone e manda uma mensagem. Isso é consciência. Só para ilustrar, tá, mestre? Só um parentezinho aqui, tá bom? Pode continuar, por gentileza. Não, é sobre isso, né, mestre? Você sabe que a consciência é interna, né? É do nosso sentir, é do nosso ser único. Nós não temos consciência pelo outro. A gente tem consciência pela gente.
pelo que você quer. E outra, quando você tem o seu interessante ponto de vista, ele é seu, ele não é do outro. Então, às vezes, você vai falar do seu ponto de vista, você não pode achar que todos têm que estar naquele movimento. O que a gente tem que ver são as ações, né? São as ações que a gente tem quando a gente tem uma consciência através de ancoragens, através de tudo que a gente vem fazendo, porque não é sentado, desculpa a minha direta, né? Não é sentado na cadeira assistindo vários movimentos na televisão ou muitas séries, vivendo de repente. É gostoso ver um filme, é gostoso ver uma série, só que às vezes a gente começa a viver aquilo que a gente está vendo, que está gostosinho dentro da gente, mas essa não é a nossa vida que a gente está na consciência, a gente está ali, perdendo aquele movimento, quando a gente poderia, né, estar até no ócio sagrado, que é você silenciar e sentir o que chega no silêncio, porque no silêncio chega muita coisa. E a gente demora para aprender o que é silenciar a mente. Eu só consegui através de estudos, através de me conectar um pouco mais com a minha presença dentro dos meus movimentos das jornadas iniciáticas, que eu via que aquele meia hora, aquele 40 minutos para mim era importante demais ficar comigo, né? Então, são as escadas que a gente vai galgando, subindo, não porque a gente vai ficar em cima, mas não é muito fácil, né? A gente sair de uma matrix que está coordenando tudo e todos através dos seus celulares, através das televisões, das mídias, muita informação, muita gente falando a mesma coisa e a gente fala, meu, é difícil, mas está tudo dentro de você e você que tem que querer estar melhor. Na simplicidade e na sincronicidade do que vai vir, porque o desenho que você colocou aí foi muito legal. Saindo do seu cardíaco, um fio que praticamente atinge uma esfera redonda. Então, eu gostaria que você falasse um pouco dessa imagem através do seu som, da vibração da sua voz, porque a gente sabe que após essa live, muitas pessoas vão chegando e muitas pessoas estão visualizando o seu trabalho e estão ancorando uma nova percepção de estar e ser para permanecer. Eu uso essa frase, estar para ser e permanecer, tá? Essa é a minha frase. E é isso. Pode ir continuando aí. Sim, agora, só um detalhezinho. Qual foi o impacto que você teve quando você recebeu essa imagem? Você lembra? Esse tema? O tema eu achei excelente. Porque tudo que é ciência, para mim, engloba o reiki. A energia reiki é uma ciência. Estudos comprovados, medicina usando reiki, as pessoas comunicando a gente, falando, nossa, eu fiz um reiki e melhorei, eu não acredito que isso melhora. Ciência, porque está sendo comprovado nos grandes hospitais, você mesmo já falou. E a consciência que isso pode ativar todo mundo para essa consciência junto com a ciência de estarmos aqui. Eu não sei, eu sinto que uma das ferramentas que a gente tem para lembrar de quem somos, de onde viemos e o que estamos fazendo, é a atualização realmente no código de luz Reiki e outros sistemas. Eu sempre falo, mestre, que você, nos outros sistemas de Reiki, não ensina Reiki e não dá código de luz, somente essas movimentações. Você fala sobre a história do humano, a história do planeta Gaia, que é a Terra, e é um estudo, né? Vai depender da pessoa pegar essa consciência na ciência do Reiki e colocar para a vida. Porque aí você ouve vários
outros vídeos de vários estudos e vários livros que você lê, está tudo dentro do que foi falado, com um pouco mais de ciência, às vezes, com um pouco mais de consciência, e cada um tem um jeito de explicar. Mas tudo está levando ao mesmo canal, né? O mesmo caminho, né? Que é o sentir, ao invés de ficar na mente criando realidades que são produzidas por nós, que você sabe, e a gente pode não produzir realidades muito boas para a nossa vida e para o coletivo do planeta. Então, em momentos gritantes, isso eu falo por mim, eu posso chorar, eu posso sorrir, eu posso ficar nervosa, mas depois eu tenho que me assentar, eu tenho que ir para a minha prática, o que eu me apego, fazer um reiki para o sol, fazer um terço, aquilo que eu achar que eu tenho que fazer, ou fazer tudo junto e misturado. E sabe, mestre, eu estou tendo uma ciência dentro de mim que às vezes o que eu estou sentindo já não é meu. Então, quando não é meu, como eu estou com muita gente que eu falo, mexo, converso, falo, quem será que está precisando nesse momento do meu reiki? E aí, imediatamente, chega uma mensagem no meu celular e a pessoa falando para mim. Então, assim, é bem legal. Eu estou gostando dessa nova fase do planeta, porque essa fase não é nossa, é do planeta. Vai daquele que vai se sincronizar e ter a ciência e a consciência para isso. Para isso, você tem o seu interessante ponto de vista. Você pode fazer o favor de falar, que hoje você está fazendo eu falar demais. Estou fugindo aqui. É porque eu sei que essa live vai fazer a diferença, mestre Cristiane. E nós chegamos ao momento em que nós precisamos realmente honrar para o que viemos. E isso toda a humanidade está percebendo. Todo ser que busca um autoconhecimento, um autoentendimento, saber por que segue uma filosofia, por que segue uma religião, por que segue uma trilha de conduta personal, daí o ponto de vista, né? Porque quando você desenvolve uma personalidade ou escolhe seguir com aquela personalidade, e por que eu falo escolha, mestre Cristiane? Porque nós somos aqueles que somos premiados, somos herdeiros da escolha. Da escolha. Então nós podemos escolher aprimorar nossa personalidade. Nós podemos escolher melhorar a área da nossa vida que não está tanto quanto nós gostaríamos que estivesse. Escolha. Nós temos a escolha. Não somos criaturas. Nós somos filhos da fonte. E como fonte, como seres divinos, para isso, todas as filosofias e religiões levam a isso. Ao quê? Ao autoentendimento de que você pode, que você sabe e que você ama com total divindade, porque você foi feito à imagem e semelhança da fonte. E feito é uma gestação. Nós gestamos filhos. Né? Toda a natureza gesta. Nós fomos gestados à imagem e semelhança daqueles que tiveram a consciência e a ciência de promover isso. E alguns facilitadores da humanidade, que nós chamamos de mestres, como o Mestre Jesus, vamos colocar aqui como o Mestre Jesus e outros. Mas vamos começar com o Mestre Jesus, que tem importância fundamental na busca do Sensei Mikao Usui em saber como ele curava com as mãos. E isso foi encontrado. Foi encontrado num manuscrito, num sutra de budismo tibetano. Por que,
Mestre Cris. Nos planos, né, mais elevados, não existe raça. Raça. Não existe divisão de castas. Existe consciência. E quando você vai galgando a consciência, não tem separação. As filosofias orientais, ocidentais, antigas, aquelas que vão surgir ainda, tudo isso faz parte de uma unidade, que nós chamamos de fonte, de Deus, Pai e Mãe. E, feitos à imagem e semelhança, gestados com essa herança genética do DNA divino, nós somos criadores de realidades. Nós somos mantenedores de realidades. E nós somos transformadores de realidades. E por que não fazer a transformação da própria realidade? Quando percebemos que podemos ser melhores. Aí entra a ciência. E alguns colocam uma outra sílaba antes, né? Consciência. Então, com a ciência de que pode fazer essa alteração, essa mudança, do que pode gerar essa transformação, transformar ações para melhores resultados físicos, ações emocionais, ações mentais, ações espirituais, para melhorar a realidade própria e gerar credibilidade. Né? Porque como que você vai gerar credibilidade anunciando para outros se você não comprova a si próprio que pode mudar a sua própria realidade? E claro que para isso precisa de um tempo. E esse tempo é de acordo com a sua ação, a sua escolha em gerar essa mudança. A escolha de tempo, foco, para fazer esta alquimia interior, tem um nome muito interessante que é colocado, que é por uma das trilhas de autoconhecimento, que como fala assim, uma reforma íntima. Ora, como você vai conquistar, aprender a fazer um bolo se você não for aprender a receita? E essa receita, ela foi trazida por alguma outra pessoa. Porque antes de você, já tinha outras pessoas aqui fazendo bolo. E você um dia quis desenvolver o bolo. Fazer, eu não vou só degustar, eu vou fazer e vou oferecer. Fazer e oferecer é diferente. Então, quando você busca ter a receita do bolo, você vai pôr a mão na massa. Para quê? Para criar o bolo. Mas se não fosse um bolo, você tivesse uma receita para fazer um celular. Não preciso dar muitos exemplos aqui. Até porque a maioria das pessoas que vêm até nossas lives tem que treinar a buscar autoconhecimento. Não somente pegar o pacote pronto, mas estudar. Mestre Cristiane, você falou várias vezes a palavra estudo. E se nós falássemos, em vez de estudo, nós falássemos assim, és tudo. Não foi isso que Mestre Jesus veio ensinar? Ele falou, eu sou, vós sois também, e poderá fazer mais e melhor do que eu. Aí, quem segue Mestre Jesus não acredita nele. Não acredita nele, porque ele fala isso. Ele ensina isso para os seus 12 próximos alunos íntimos. Ele fala, vós podeis fazer igual e melhor. Bom, e aí? Quantos na face da terra acreditam nisso? Que tem Jesus no coração? Se crê, logo vai
buscar fazer. Se não querer, não vai fazer. Então vamos lá. Se vós podeis fazer igual ou melhor, você pode curar com as mãos. Porque ele faz isso. Ele fez isso. E ele ensinou. Mestre, nós temos muito pouco tempo. Poderia ser uma live de um dia inteiro, 24 horas. Um dia a gente vai fazer isso, sabia? Quando a gente estiver com nossos equipamentos, nós vamos fazer uma live de 24 horas. Quero ver quem é que vai vir com a gente. Nós vamos fazer. Aguarde. Muito bem. Aí, veja bem. Olha só. E se nós podemos fazer igual e melhor, e nós já sabemos disso, certo, Mestre Cristiane? Porque você tem um consultório onde você recebe pessoas para receberem reiki, porque é uma terapia, e você recebe por isso, como qualquer médico, como qualquer terapeuta, você recebe para poder viver dentro do sistema. Então você tem um consultório, você paga o aluguel desse consultório. E tem pessoas que vão buscar a Mestre Cristiane para poder receber reiki. E essas pessoas pagam por isso. Ou seja, tira um pouco da sua energia financeira, que foi conquistada pela energia vital, da sua energia vital na vida, do dia a dia, no seu trabalho, para poder falar para você: Mestre Cristiane, eu estou trazendo essa energia financeira para você transmitir para mim energia vital, porque eu quero melhorar a minha vida com mais energia vital. Mas sabe que tem muitas pessoas que fazem, Mestre Cristiane? Elas vão buscar energético. Elas passam naquelas lojinhas de conveniência, aí pegam aquele energético com tudo que tem direito para ter lá dentro, que eu acho que eles nem leem o rótulo, né? O que ali consta, para ter energia. E não sabe dos efeitos colaterais que isso tem. Mestre Cris, toda ciência médica trabalha com fármaco, com farmácia, com elementos que vêm dentro de frascos, embalagens, e que lá dentro tem uma bula. Essa bula nasceu da bula papal. Existe uma bula papal. Aí a medicina, algo sagrado, coloca ali uma bula. Nesta bula científica, comprovada pela ciência, está lá escrito: se você exagerar nisso, você vai ter os seguintes efeitos colaterais. Ok? Muito bem. Sabe por quê? É porque nós ainda não estamos perfeitos para fazer algo perfeito. O bolo perfeito? Não. O bolo perfeito tem açúcar. O bolo perfeito tem açúcar em excesso. Os enfeites do bolo tem muita coisa artificial que faz mal para o corpo físico. A gente ver séries, você pode obter algumas informações interessantes, mas o teu cérebro vai embutir um monte de imagens que vão existir lá dentro. É um livro que você coloca lá para dentro, são arquivos que vêm à tona. Tudo que um dia a ciência comprovou, seja celular, televisão, avião, jet ski, computadores, e tudo que você possa imaginar tem efeitos colaterais. Você tem a escolha e a maestria ou não de usar bem. Muito bem. Então, ciência vem da comprovação de efeitos que você faz experiências para ter aquele resultado. E muito, muito se paga para chegar a resultados. Muitos efeitos colaterais, muitas experiências, sem falar com os seres que são utilizados como cobaia nessas experiências. Muito bem. Você já ouviu falar em algum efeito colateral que o reiki tenha? Você já ouviu
ouviu nos hospitais alguém falar que quem foi aplicar reiki nos hospitais, nas pessoas que estão lá, nos melhores hospitais do mundo? Você já ouviu falar algum texto falando sobre efeito colateral da energia vital cósmica? Não existe. E já foi comprovado, sabe por quê, mestre Cris? Eu não vou aprofundar. Você sabe que nós temos disponíveis 14 sistemas de reiki para compartilhar com as pessoas que querem atingir a percepção dessa linguagem de luz, dessa tecnologia da luz interior, para não falar aqui em essa sabedoria divina que nós podemos acessar a partir dos ensinamentos dos grandes mestres que estiveram aqui na Terra e deixaram anotações, mesmo que sejam verbais. E alguns discípulos, alguns alunos anotaram, como foi o caso daquele discípulo direto de Siddhartha Gautama Buda, que anotou quais eram os procedimentos, o protocolo que Siddhartha Gautama utilizava para curar com as mãos. O budismo, ele ensina. Mas onde que está o cristianismo para ensinar como Jesus Cristo curava com as mãos? Então, como isso não está acessível, pelo menos oficialmente, por este caminho de religação, que é uma religião, né, que adotou a maestria de Mestre Jesus para ela. Então, o que acontece? Onde está o ensinamento para eu me tornar um Cristo, como Jesus falou? Vós, eu sou, vós sois também. E ele ensinou aqui, para você ser aqui, na terra, como é no céu. Ele foi aqui, não é no céu, não é depois. E o céu, você sabe, né, mestre Cristiane? São as várias camadas de planos físico, emocional, mental, espiritual, causal, vários planos que existem. Então, quando eu coloco esse tema, Reiki, ciência e consciência, eu nem quero falar para aquelas pessoas que não são reikianas, porque elas precisam experimentar, né? Não são reikianas ou ainda não receberam reiki. Eu quero falar para os reikianos, para aqueles que são iniciados, sintonizados a essa energia cósmica universal. Cósmica, que abrange o todo, unidiversos, em todos os caminhos, em todas as trilhas. E quando eu estou falando aqui, mestre Cris, de ciência, Reiki, ciência e consciência, é porque eu vou dar um spoiler aqui. Nós vamos fazer uma outra live, onde nós vamos ter lá Reiki, filosofia e ciência. Nós vamos ter outro, em que nós vamos estar lá, Reiki, arte e consciência. E nós vamos ter mais outro, onde vai estar lá, Reiki, religião e consciência. Sabe por quê? Porque existem muitos cuidados que, diante do julgamento, em que, você sabe, a acupuntura foi comprovada cientificamente, ok? A cromoterapia foi comprovada cientificamente. A astrologia é mãe da astronomia, é uma ciência. A ciência, que é aquilo que se comprova fisicamente, vem de uma consciência que não é só física. Então, com a consciência, nós gradativamente podemos comprovar cientificamente qualquer nível de consciência que você possa ter acesso para demonstrar resultados verificáveis aqui no plano físico. Porém, a ciência ela também está adentrando ao nível de consciência. Porque você sabe, mestre Cris, que a ciência ela também gera
produtos científicos como remédios para o emocional, para o mental. Já existe comprovação energética, para não falar espiritual. Já existe. Há 2, 3 séculos atrás, um cientista, ele comprovou que ele conseguiu comprovar, eu vou dizer aqui algo, mestre Cris, que muitos não sabem porque não pesquisam, não estudam. Aí vamos lembrar de novo da palavra estudo. Tudo. E Sócrates já dizia, né? Tudo que eu sei é que nada sei, porque é tanta ciência, tanta consciência, que a gente percebe que a gente precisa de mais tempo para aprender. Mais tempo para tudo. Para ser tudo. Então, dentro da sabedoria humana, dentro de tudo que a humanidade conseguiu assimilar, existem 4 pilares. O pilar da ciência, da filosofia, da arte e da religião. Então, vamos aqui pegar e traduzir cada um desses aspectos. Religião vem da palavra religare. Se religar à fonte, a Deus. E religião são caminhos, trilhas que você segue para fazer esse contato de novo. Então, vários caminhos, várias religiões no mundo, na humanidade, você pode escolher para exercitar ao fazer esse contato de novo com o quê? Com a divindade. Mas, para que você chegue a um status de chegar à divindade, você tem que se divinizar. De novo. Porque você veio da fonte. E se a fonte é divina, você é divino. Lembra Jesus? Jesus falou isso. Mas se você for pesquisar, de outros caminhos, de religare, de religação, falaram também. Muito bem. Então, quando nós conseguimos adentrar a um movimento de acessar a nossa consciência, e isso requer tempo. Você falou em 30, 40 minutos da jornada, né, que nós fazemos. Não precisa tudo isso. Isso é para quem vai praticar. Mas não precisa tudo isso. Fica 10 minutos quieto, para que a tua, vamos chamar assim, a tua alma possa te inspirar, possa fazer o que as pessoas chamam de canal, você ser um canal receptor do que a tua alma, o ser crístico que Jesus ensinou, e outros mestres espirituais, que significa que adquiriram consciência em vários níveis, físico, emocional, mental, e esse espiritual, que são mais 4 níveis. Foram buscar, entenderam e trazem, ensinam. Mestre Sensei Mikao Usui fez isso durante muito tempo na vida dele e encontrou essa tecnologia. Essa tecnologia, o que é tecnologia? Logia, estudo, técnica, estudo de técnicas para curar com as mãos. Então, quando a gente fala luz, é um conceito, sabedoria, iluminação, algo que é acendido. Então, tecnologia da luz, onde você, então, com as mãos, você pode transmitir a energia da vida. Por quê? Vamos lembrar, a quem nos assiste, Reiki significa Rei universal, espiritual, cósmico, Ki significa energia vital. Então, quando você faz um curso de aprendizado de Reiki, nível 1, 2, 3, você está fazendo um curso de aprender a lidar com a energia cósmica universal, a energia vital cósmica, a energia vital espiritual, a energia vital espiritual, universal, que une diversos, contém
tudo. Por isso que na ciência, hoje, já descobriram como você pode manipular partes da genética para você escolher o olho, a cor dos olhos do bebê. A cor dos olhos do bebê. Você pode, de repente, escolher, já sabem, como, se você vai querer ter menino ou menina. Então, veja, quanto mais nós, seres humanos, nos permitimos estudar, ou seja, ser tudo, és tudo, estudar, o ato de ser tudo, apreender tudo, exercitar tudo, fazer bolo, fazer celular, estudar a fazer motor de carro. Ok? Um monte de gente sabe fazer isso. Vários seres sabem fazer isso. Existem fábricas para isso. E agora os seres humanos, mestre Cris, como se fossem deuses, que são, mestre Jesus falou, eu sou filho de Deus. Vós sois também. E poderam fazer igual ou melhor. Muito bem. Nós, seres humanos, estamos fazendo robôs. Ou seja, não é carro para você dirigir. É um robô para levar você. É um robô para cozinhar para você. É um drone para levar as compras para você na sua casa. Aérea. Via aérea. Não mais terrestre. São infinitas possibilidades. Se você tem como expressar essas infinitas possibilidades como um ser divino, humano, divino, para fora, levar essa tecnologia para fora, para melhorar o externo, a vida externa, como você pode fazer para melhorar a sua vida interior? As suas emoções. Vai tomar um remedinho, vai pegar um remedinho lá na farmácia para tomar, porque está faltando alguma coisa no seu corpo. Esse tipo de energia que faz você ter uma boa emoção, você vai buscar lá. E se você desenvolver esse dentro, porque você porta, o que levou você a ter esse problema emocional? O que levou você a ter essa coisa mental que você não para de pensar? E pensar coisas negativas, são 50 mil pensamentos. Não, mentira. 70 mil pensamentos por dia. O que você anda pensando? Repetindo. E repete o que não é bom. Né? Diga-se de passagem, a maioria faz isso. Não fica pensando nas coisas boas que aconteceram. Fica pensando nas coisas ruins. E de preferência, às vezes, pensando nas coisas ruins que os outros fizeram. Aí, mestre Jesus ensinou. Cuidado com a trava que tem no olho e não vê a si próprio, a si mesmo. Mestre Cris, Reiki é ciência, sim. É ciência, sim. Porque já foi comprovado com efeitos verificáveis. Foi comprovado. Só que leva tempo para as pessoas assimilarem. Né? Tudo. Quando falava em radiestesias, quando se falava em acupuntura, né? Os pontos de acupuntura, que na realidade são microchakras, microcentros energéticos vitais, que absorvem a vida e vitaliza, porque é um inspirar e expirar. Nós, como filhos da fonte, nós somos inspiradores de vida. Nós podemos levar vida, nós geramos vida, mas nós podemos manter a vida. Nós podemos transformar vidas. E começa com a sua própria autotransformação, quando você expande as infinitas possibilidades que um dia você estudou, ou, de novo, estudo foi aprender que dentro de você, como tudo que é, pode ativar o que Mestre Jesus ensinou. Vós podeis fazer igual ou melhor. Acredita nele ou não, Mestre Cris? Estou perguntando.
Eu acredito. Eu saí até para fora, tá cheio de trovão aqui, mas eu falei, não, vou ficar aqui, tá? Essa energia das plantas, deixa eu virar aqui que eu não estou aparecendo. Agora apareci. As energias da planta, os trovões, por que não, né? Porque a gente está falando de um assunto para despertar e ninguém mais desperta. Se um bom trovão der no ouvido da gente, quando a gente está lá sossegado, né? De repente dá Boa, aquele estrondo. E aí ele boa. veio e eu disse, meu, você está falando umas coisas que são muito simples, né, mestre? Então, Ficaria muito fácil todo mundo acreditar em si e fazer os movimentos atualizando-se no que pode, no que porta com a energia Reiki. Então, precisa se criar, né, vários movimentos para se justificar o investimento. Olha que interessante. Você vai lá, você fica 40 minutos com uma pessoa ou meia hora, doando e fazendo o seu movimento de amor com a tecnologia Reiki, que você já é portadora de vários símbolos e vários sistemas. A pessoa levanta, fala, não sei como é que passou a minha dor, né? Nossa, mas aí você, tipo, a crença faz as pessoas acharem que isso não é um trabalho, que não é um servir, né? Que você não estudou, você não tenha. Então, assim, foi misturado, mestre. Eu acredito nas crenças que limitam nós, todos somos limitados. Então, a vigilância de você não ficar com medo de poder e querer um mundo melhor, porque, na verdade, estão sendo atingindo pessoas muito inteligentes, pessoas que são verdadeiras pérolas nesse planeta, para que elas fiquem estagnadas. E não somos nós que estamos aqui agora, são essa geração que vem vindo e que não consegue ficar sem o celular de jeito nenhum na mão, rodando para cima o dedo para ver qual é a próxima notícia de algum famoso, ou quem está mais bonito, ou o que está na moda. E fica difícil, porque quando a gente começa com algum assunto edificante, né, que vai te trazer uma paz no coração, as pessoas te ouvem por educação. Mas às vezes dentro delas ainda não teve o despertar. Mas está tudo certo, né, mestre? Cada um tem um tempo. Eu também tive meus movimentos. Só que eu posso te dizer por mim, na minha escuta, né, na minha mente, que era mais de 70 pensamentos por dia, tinha uma guiança que não era meu coração. Era o meu peso que eu colocava na minha perspectiva de estar bem e melhorar. Sair daquilo, né? você está falando de uma noite escura na sua vida, certo? Sim, Ou seja, um período da sua vida. todo mundo tem uma noite escura da alma se entrar na resistência. Eu acredito que poucas pessoas conseguem não ter a noite escura da alma, porque nós somos criados para ter a noite escura da alma. Até isso foi colocado para gente. Você tem que. Mas não é, eu acho que aí é um amadurecimento. Hoje eu vejo assim, né? Não sei, é o meu ponto de vista, né? Tudo que a Oportunidade. gente tudo que a gente passa, até hoje eu passo muita coisa, eu tenho aquela prática que eu já te falei. Hoje eu atendi uma pessoa, eu falei para ela, você tem que chorar, você tem que pôr para fora, mas depois você tem que voltar para o seu centro, volta para o seu centro e faz a sua vigilância, a sua oração, você tem o reiki, você se aplica esse reiki, você faz o seu terço se você gosta, mas você precisa entender mascarar o que você está sentindo naquele momento não tem jeito, porque o seu sentimento veio a raiva, veio o pânico, mas você não pode deixar isso tomar conta de você, tomar conta do seu ser. E eu acredito que se a pessoa não tiver uma tecnologia, eu falo por mim, durei, que para mim é muito edificante, porque eu sei que eu vou melhorar. E aí eu já te falei, eu potencializo isso quando eu estou com dores, vou para o sol e faço todas as orações que eu posso, porque eu tenho que juntar tudo. Mas eu sei que a tecnologia que... Mas você falou uma coisa muito interessante, mestre Cris, que reúne muitos que podem vir a nos ouvir.
Você falou das orações, você falou do terço. O que é uma oração, a não ser hora de agir, hora da ação? Uma ação de graça, né? Uma ação de conexão. Então, oração, você está em ação, porque você está agindo num outro nível, numa outra dimensão. E por estas dimensões é que nós começamos a gerar um campo energético para atrair a bonança, atrair a bênção, atrair o dote, atrair a felicidade. Quando nós nos permitimos entrar em ação, veja, oração, hora de agir. Com o quê? Com uma conexão com o verbo, com o pensamento. Veja a tecnologia, a ciência. Você tem uma oração que significa alguns versos escritos com a sabedoria contida na simbologia das palavras, com significado, que quando você então mentaliza ou fala, você influencia a realidade. Porque é como mandasse um recado para a fonte, um recado, né, para Deus. E Deus, a fonte, te retorna, porque você é ressonante, você é filha, filho. Então isso não é ciência? Ou é consciência? E o que é consciência a não ser ter a ciência de que pode, sabe e ama fazer essas conexões, não é, mestre Cris, como o terço que você realiza? Na verdade, mestre, eu acho assim, que eu, por exemplo, olha o passarinho, concordou com tudo que você falou. Mactube. Mactube, eu trabalho muito com os pássaros. Assim Quando nós estamos falando algo edificante, ó, os pássaros vêm mesmo com os trovões. Tá chovendo e eu tô aqui embaixo da chuva, mas tudo bem. Mas vamos lá, peraí, só um momento. Você está onde? Fala pra gente. Onde você está? Eu tô na Itália. Em que lugar do mundo? Tô na Itália, tá chovendo. Deixa eu ir pra lá agora. É que assim, deixa eu falar uma coisa. Eu tava no quarto, mas aí eu tive um probleminha de comunicação ali que entrou mais gente. Aí eu precisei sair e agora eu preciso voltar para lá porque aqui meu genro trabalha em casa, entendeu? E aí, o que acontece? Eu não posso ficar... Eu não tenho como falar muito porque a minha voz tem um tom alto. Então, se eu começo a falar, e você também fala, então eu tenho que ficar buscando alternativas. Para que lado eu vou? Entendo. Mas eu tô aqui na Itália, tô conseguindo fazer as coisas do meu jeito. E também, com muita humildade e humanidade, eu falo assim que ainda essa semana eu tive umas experiências muito ruins com emoções dentro do tudo que eu venho fazendo. E aí eu fiquei pensando, o que é isso dentro de mim ainda? Né? Porque tudo está dentro, nada está fora, né? Então, assim, a gente não pode mais colocar a expectativa no outro, no que o outro está fazendo, no que o outro vai fazer. É nós. É nós. Então, a gente precisa ter essa consciência que você está aí colocando para gente, para que a gente possa criar um mundo melhor, uma forma melhor de vida e uma nova terra, né? Que eu sempre falo da nova terra, não porque vai ser diferente, vai acontecer uma coisa muito mirabolante. A nova terra só vai estar para aquele que quer uma nova consciência. Quem não quiser uma nova consciência, não vai para a nova terra, mas a nova terra não é você ser privilegiado, é você sair do engodo. Eu sempre falo, quando você acaba falando para a gente sobre nos cursos, né? Eu falo para as pessoas, a gente aprende nos cursos porque é muita coisa que é falado para expansão da nossa consciência. Eu vejo por mim, eu vejo pelo meu marido, Carlos, né? Não é só nós. Tem muita gente, eu não vou ficar citando o nome, mas é muito diferente
a expansão é muito grande, não é uma coisa assim, e o Carlos, eu posso dizer que começou agora, né? Tipo, talvez para ele seja mais fácil, para mim pode ser mais difícil, mas ele está com uma expansão muito maior do que eu acreditaria que ele podia ter, porque ele está tendo essa força de vontade também de participar, de se auto-aplicar o reiki, falar do reiki para as pessoas. Então, é isso. Eu acho assim, nesse momento, a nossa união para fazer a mesma coisa, um casal quando se une para falar de uma mesma energia e trabalhar em cima disso, é um quanto grande, porque você sabe, né? Nós sozinhos somos poderosos, né? Quando você vai fazer mais junto, em harmonia, né? Cada um falando uma língua é mais difícil, mas os dois fazendo a mesma linguagem fica mais fácil. Estou falando isso porque a Mestra Lívia também compactua com toda essa movimentação. Então, eu posso só agradecer, né? A gente já está, acho que no final da live hoje, mas esses outros temas que você trouxe também achei muito interessante que você falou, eu acho que você já deve. E aí, para quem acha que a gente está fazendo as lives, né, mestre, só exatamente no movimento de fazer movimentos com as energias para falar dos cursos, a gente também fala dos cursos, mas a gente tem uma ciência para falar. Mestre Mário vem com essa ciência, né? Não é só vamos mais um curso, mais um investimento. E aí a gente acaba com aquela frase, aonde você está investindo a sua mente, né? A minha eu estou investindo nas iniciações. Eu posso dizer que é um investimento bem favorável para a minha divina presença, porque eu estou tendo muito melhor concordância com as coisas que estão dentro de mim e eu não aceitava muito, e agora eu estou voltando atrás, porque eu sei que nada sei, mas também sei que estou a serviço de algo muito maior do que ficar, desculpa falar, mestre, no mimimi da vida, né? Porque o que mais a gente está tendo problema é isso. Pessoas que acham que estão prontas, mas a gente não vai ficar pronto, porque a gente sempre vai galgar algo acima, né? Quando você melhorar uma coisa, você já tem que ir para outra, depois você vai para outra, até chegar o momento que você sai da Terra, né? Porque quem quer ser muita luz vai ter que sair daqui, né? Porque se você já for luz, para que você vai ficar aqui? A gente tem que aumentar o nosso campo de ação e consciência. Mas essa luz a gente tem dentro da gente, né? Não precisa mais ficar procurando, não. Essa é a minha retórica dessa vez aqui. Vou entrar para dentro agora que eu tô com frio. Nossa Senhora. Essa Europa mata nós. Ela tá fazendo sol, de repente chove. Ave Maria, eu não tô dando conta. Aproveitar, vou pegar esse gancho seu. É porque, na realidade, quando a gente fala nessa luz, né? Essa luz é um conceito de iluminar as ações. Iluminação. Iluminar as ações. Trazer luz às ações. E trazer isso significa também consciência. Luz, consciência. Ou seja, ter a ciência de que, com essa sabedoria, pode-se entrar em ação. Então, quando nós trazemos... e quando você fala em luz, em consciência, você precisa de energia para ser ciente. Se tornar consciente, você precisa de energia. Energia vital. Vida. Vida. O que vitaliza? Você sabe que não é só a comida que vitaliza. Né? As emoções vitalizam. Os pensamentos vitalizam. Assistir um show vitaliza. Assistir, às vezes, uma novela vitaliza. Um filme, uma série. Muitas pessoas vão se vitalizar num campo de futebol, assistindo uma partida de futebol. Isso vitaliza. Então, isso tudo significa energias. E quando nós temos mais energia vital, vitaliza, vital, da vida, mais energia para a vida, nós nos superamos.
Nós vamos... Então, qual o diferencial e por que nós estamos aqui, mestre Cristiane, elaborando mentalmente, com palavras, a possibilidade de transferir uma informação, que significa luz, a informação, é porque nós sabemos que a energia vital cósmica vitaliza a nossa vida para a gente superar físico, emocional, mental, espiritualmente, qualquer fator, desde que você tenha técnica. Isso significa tecnologia. Você vai ter que aprender a técnica de como fazer isso. Com as mãos. Como eu faço isso? Mestre Cristiano, nós estamos falando em ciência, Reiki é ciência. Vamos lá. Eu acredito que, não sei, mas eu gostaria que a maioria das pessoas que estão aqui já soubessem daquele cientista, o Dr. Emoto, que fez as experiências com a molécula da água, em que copos com água, você colocava nesses copos, grudava um adesivo com uma palavrinha. Poderia ser um palavrão, mas uma palavra. Tum, amor. No outro, colocava lá alegria. No outro, colocava lá paz. Em outro, colocava lá ódio, tristeza, morte. Aí o que aconteceu? Eles conseguiram comprovar o efeito que aquela palavra escrita naquele adesivo sobre o copo de vidro influenciava a água que estava dentro. Mestre Cris, você já ouviu falar sobre as águas energizadas para oração? Quando você está fazendo uma oração, você deixa um copo com água ali para receber as bênçãos e depois a pessoa bebe a água, certo? Sim. Muito bem. Sim. Isso foi comprovado cientificamente. Agora, se você coloca o copo com água ali e começa a ouvir alguma coisa que não é interessante, que não faz mal, tipo coisas que levam um sentimento de ódio, de raiva, de culpa, de medo, a mesma coisa vai acontecer com a molécula da água, que ela vai ter um padrão disforme. Em vez de ser uma bênção, aquilo vai ser uma maldição. O que é uma maldição? Diz maldito. Dito mal. Foi maldizido. Maldito. Disseram mal sobre aquela pessoa. Isso se torna o outro maldito. Então, quando a gente fala mal, nós estamos prejudicando o corpo do outro. Sabe por quê? Porque o outro é 75% água. Perdão, mestre Cris. Água. Perdão a todos que estão na live. Água. E se essas pessoas elas são frágeis energeticamente, a maldição, que significa falar mal, entra na água dessas pessoas. Voltando ao doutor Emoto. Então, se você coloca palavras lá no copo com água, agora, mestre Cris, o alfabeto que as pessoas escrevem as palavras tem 26, 27 letras. E formam palavras. Mestre Cris, você sabe, você é mestra professora de Reiki. O Reiki tem mais de 350 códigos, letras, que formam palavras de luz, de bênção. Poderíamos chamar que abençoa 75% de água que um corpo humano é. Se você acredita que pôr um copo com água ali, fazer uma oração, quando você bebe essa água faz bem, por que você não vai acreditar que Reiki faz? Testa. Seja um cientista, faça teste. Teste. O cientista, o Dr. Emoto, fez. Só que ele fez com as
palavrinhas normais nossas. Amor, bênção, luz, paz. Imagina, mestre, 50 códigos que nós temos, portamos. A gente não porta tudo isso, mas vamos pensar aí nos 200, que cada um... Deixa eu dar um spoiler aqui, mestre Cris, para a gente encerrar a nossa live. Já estamos a 10 minutos adiantados, não foram aqueles 10 minutinhos que a gente atrasou? Você sabe, né, mestre Cris, que nós temos dentro da tecnologia Reiki um código de luz que se chama cura celular. Cura celular. Você pode mudar como aquelas células se encontram. Você que está nos ouvindo, quando você recebe Reiki, as suas células que não estão perfeitas podem se tornar perfeitas de novo. A gente não sabe disso, não. Mas quem fez nível 1 de Reiki, nível 2 de Reiki, sabe? Eu vou falar aqui só uma tradução de uma das letras. Ordem divina aqui e agora. Ordem divina aqui e agora. Ordem divina aqui e agora. Mais uma só. Uma letra só. Significado. Abra o livro da sua vida eterna, leia-o agora e cure o que precisa ser aperfeiçoado. De novo, abra o livro da sua vida eterna e cure agora tudo o que precisa ser aperfeiçoado. As pessoas não sabem disso. E muitos reikianos nível 2 não entendem isso. Por isso, mestre Cris, nós estamos aqui para levar Reiki como ciência e consciência para todas as pessoas que sentiram chamado e queiram testar, provar para si como pode melhorar a sua própria realidade. Veja se você... Está me ouvindo, mestre? Está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Enquanto você falava... Peraí, deixa eu tirar aqui o fone, então, rapidinho, que a gente já vai encerrar. Eu vou só falar que enquanto você estava falando, eu coloquei o sistema Mahakaruna para que a gente possa passar para as pessoas que tenham vontade, que já são nível 2 de Reiki Usui tibetano, entrar nessa maior iluminação, em tudo que você falou, curando a sua própria sombra. É uma oportunidade agora, de novo, essa semana, porque nós estávamos em curso nesse domingo, mas houve alguns impedimentos aí da internet, a gente teve que fazer uma transferência com a turma. Então, assim, é interessante que a sincronicidade da mudança trouxe outras pessoas que vão poder estar no domingo conosco. Então, se você tem vontade aí de entrar para outro sistema de Reiki, já tem o nível 2 de Reiki Usui tibetano, faça a inscrição do Mahakaruna, você não vai se arrepender, porque se é um nível de Reiki que, além de você ter os yantras e todo o mantra, de falar com a sua voz, você entoa para que chegue a essas células realmente essa cura. Eu, em especial, tenho muito resultado com o Karuna, com o Mahakaruna, com todos os sistemas, mas esse me traz muitos resultados comprovados na ciência, com exames de pessoas que fizeram e me trouxeram e me falaram, só pode ter sido aquele Reiki que você cantou para fazer em mim. Esse é outro porque realmente spoiler, hein, mestre? Eu me senti melhor. No Mahakaruna a gente canta e entoa, né, como se fosse uma oração. É que está sumindo, viu, mestre? Por isso que eu estou preocupada, que nós estamos perdendo a conexão. Então, eu só estou falando agora, estou agradecendo a sua divina presença de estar aqui e gostaria de mostrar para você que não me conhece, eu sou Cristiane. Eu não vou me mostrar agora, mas eu estou mostrando aqui o nosso ambulatório de Reiki, com pessoas que estão fazendo
não só um curso, uma iniciação, e mais uma, estão treinando, estão em treinamento, uma vez por mês, no nosso espaço, a prática do Reiki no ambulatório de Reiki. Aí sim você tem a oportunidade de receber essa energização por vários aplicadores, sendo eles mestres, níveis 3, nível 2 e até o nível 1 para o treinamento. Então, assim, não é uma questão de só fazer cursos, não, só não. Fazer cursos é excelente, mas o treinamento, o estudo, tudo é uma questão de você fazer e ser a organização e a disciplina para que você possa vir a servir a você e a todo esse coletivo que a gente está vendo que está necessitando. Mais uma vez, obrigada. É um verdadeiro estágio, né, no espaço multiespaços. É um verdadeiro estágio de terapeuta Reiki. Para você ganhar experiência, você tem tudo lá, tudo prontinho para receber a pessoa que vai receber Reiki de você. E você que faz o curso tem a oportunidade de estar lá com tudo prontinho. É só chegar lá e praticar, sob orientação dos mestres que estão lá acompanhando todo o processo. E depois você vai poder, então, desenvolver isso como uma profissão. Terapeuta Reiki já tem registro profissional. Então, lembre-se disso, que é uma grande oportunidade para você poder seguir o seu caminho, se esse for o seu. Tá bom? Então, tá, gente. Então, para você que é um reikiano e uma reikiana, que você vai ver depois dessa live, nós estamos ainda na quinta-feira, nós estamos com as inscrições aí, o telefone é o meu, né, que está aí no banner do Multiespaço, com a guiança de Mestre Mário, mais um domingo, das 14 horas às 19h30, Maha Karuna Reiki, o Reiki da compaixão e do amor incondicional, o nível 1. Então, um grande abraço, gratidão a todos que estiveram conosco até agora. E foi muito boa a live, eu gostaria que você continuasse essa série que você vai fazer sobre o Reiki e toda essa correlação que você fez, tá bom? Um grande abraço, abraço, mestra Lívia, tudo de bom aí. Gratidão, mestre, por mais essa oportunidade, mais esse momento junto ao Multiespaço, com você aí na Itália, eu aqui no Paraguai, podendo fazer essa conexão e transmitir, né, essa energia para os sagrados corações de todos que puderem chegar até este movimento que nós criamos aqui, mantemos e vamos realizar mais e mais para poder levar essa tecnologia da luz a mais pessoas, de forma bela, justa e verdadeira. Então, gratidão, gratidão, gratidão pela oportunidade e até logo mais, no domingo, se você sentir também um chamado, esteja com a gente para Maha Karuna nível 1, o Reiki do amor incondicional e da compaixão. E lembre-se, você vai receber 4 códigos de luz para fazer exatamente tudo aquilo que nós demonstramos aqui nessa live. De forma bela, justa e verdadeiramente. Tá bom? Lógico que eu vou estar. Eu ainda estou no meu prazo de master de Maha Karuna. Vou fazer minha reciclagem, minha atualização. Não perco, não. Estarei com vocês. Um grande abraço. Gratidão, gratidão, gratidão. Até a próxima. Até a próxima. Gratidão, gratidão, gratidão.